Olá, queridos, graça e paz, mais uma vez juntos para transmitir a palavra do Senhor. Mas antes eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Você sabe o que é o choro da cebola? Sabe o que é? Não? Pois é aquele choro que a gente experimenta quando está picando uma cebola, né? Isso é muito comum, né? Alguns cozinheiros e cozinheiras já têm uma técnica lá de alterar a cebola lá para que ela não exale, né? Aquela essência que nos causa o choro. Mas também, de repente, você pode chorar por um gás, né, que está inalando, alguma coisa assim, aquilo pega na vista. Também você pode estar chorando por conta de fumaça, né? A fumaça irrita os seus olhos e isso causa choro. Mas em nenhuma dessas situações o choro tem qualquer valor, né? Ele é completamente desprovido de sentimento. E nós hoje vamos falar da segunda bem-aventurança no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que Jesus pregou, e ele dá conotação muito importante à questão do choro. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 4, que diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, desses choros que nós falamos, né, dessas lágrimas derramadas assim sem qualquer sentido, é um choro mascarado, né, um choro sem qualquer valor. Mas quando Jesus usa essa expressão, bem-aventurados, que quer dizer felizes, felizes os que choram, parece um contrassenso, né? Mas é porque este choro, ele carrega em si uma questão muito especial, que é a espiritualidade. Talvez você não dê muito valor às lágrimas, há pessoas que não gostam de chorar, há aqueles que choram por qualquer coisa, mas a conotação que Jesus coloca aqui, nesse contexto espiritual sobre o choro, é a importância que isso nos traz para a alma. É um choro com valor, né? Com sentido, que toca a nossa alma, ou que vem, né, do fundo da nossa alma. Um choro com valor, ele tem algumas características muito importantes que eu queria destacar à luz dessa expressão de Jesus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. A primeira característica desse choro que tem assim esse valor, essa conotação muito espiritual, é quando o choro ele é fruto de um coração quebrantado, né? Quando se percebe a ausência de uma comunhão com Deus, de uma comunhão com o Cristo. Sabe, esse choro foi experimentado por aquelas mulheres quando elas foram ao sepulcro e chegando lá não viram mais o corpo de Jesus. E elas então choraram por aquela ausência, né? Elas acharam que talvez nunca mais fossem experimentar e sentir a presença real de Jesus com elas, mas eis que muito de repente Jesus aparece por trás delas e conversa com elas, e ali elas têm o seu choro transformado em uma nova alegria. Elas foram felizes porque choraram e foram consoladas, né? Esse choro de quebrantamento, esse choro em que a gente percebe muitas vezes que Deus não está respondendo a nossa oração, essa dor que a gente sente como se Deus estivesse ausente, sabe? Isso é bom porque a gente sente falta de Deus na nossa vida. A gente sente a falta da comunhão com Ele. E quando a gente deixa de chorar por isso, quando a gente deixa de sentir esse incômodo da ausência de Deus, da falta que Deus faz, né? Do silêncio de Deus, quando a gente deixa de sentir isso, alguma coisa vai muito errada na nossa espiritualidade. Mas eu queria convidar você a repensar essa questão na sua vida. O quanto você sente falta das coisas de Deus, da presença de Deus, da sua comunhão com Deus. Quanto que você sente essa falta no seu dia a dia? Se você não sente, alguma coisa vai muito errada com a sua espiritualidade. Repense sobre isso.
Uma segunda característica de um choro que tem valor espiritual, que vem da alma mesmo, é o choro do arrependimento. Sabe, é aquela dor muito doída quando a gente percebe que ofendeu a santidade de Deus, que pecou diante de Deus, que a gente fez algo que a palavra de Deus condena e que a gente sabe que não deveria ter feito. E aí vem aquela dor da alma, aquela dor do arrependimento, aquele choro compulsivo. Entendeu? E nesse caso, eu diria chorar faz bem, faz muito bem para aliviar a alma, porque o arrependimento nos leva a uma nova atitude. O arrependimento nos leva a experimentar uma nova postura diante de um erro cometido. É como olhar para trás e dizer: nunca mais, nunca mais, não vou repetir isso. Então, esse incômodo, essa dor da alma que nos faz chorar de arrependimento, nos modifica diante de Deus. Você já experimentou isso? Em algum momento você se sentiu completamente errado diante de Deus? Eu queria citar para você alguns exemplos bíblicos sobre isso. O primeiro deles acontece com Isaías. O primeiro exemplo que eu quero te dar. Quando Isaías entra no templo e ele ali tem aquela visão maravilhosa da presença de Deus no santuário, ali ele então chora e diz assim: ai de mim, que sou um homem impuro. Foi um quebrantamento de arrependimento de verdade. Um outro momento é quando Davi recebe a visita do profeta Natan e ele coloca o dedo no rosto de Davi e aponta o seu pecado. A Bíblia diz que ali Davi se quebranta e ele retrata isso lá nos seus salmos, principalmente no Salmo 51, quando ele começa a relatar o seu pecado, né, a dor que ele passou, a ausência de Deus que ele sentiu, e ele se vê ali arrependido e ele chora amargamente pelo pecado que ele cometeu. Um outro exemplo foi com Pedro, né? A Bíblia diz que quando Pedro negou Jesus, e ele então sai daquele ambiente e vai e chora amargamente o arrependimento, a dor de ter feito uma bobagem enorme na sua vida, que foi trair Jesus ali naquele momento, negar o seu companheirismo com Jesus, negar que conhecia Jesus, que viveu com ele aqueles 3 anos de caminhada. Mas há o contrário disso, né? Aqueles que não choraram pelo seu arrependimento. Um bom exemplo, o rei Saul. Saul várias vezes foi alertado por Deus através do profeta Samuel, dizendo dos seus erros, da sua infidelidade, e em momento algum Saul se condoeu com aquilo, se comoveu com os seus erros. E houve uma vez que ele até tentou remediar, mas vem Samuel de novo e diz assim: não é isso que Deus quer. Ele quer arrependimento. E um outro exemplo, o oposto de Pedro, foi Judas, né? Que Judas então não se abriu para o arrependimento, mas ele foi buscar a solução mais rápida e eu diria a mais errada, né? Que foi tirar cabo da sua própria vida. Então não houve arrependimento, aquele arrependimento doído, choroso na vida de Judas em nenhum momento. Ele sentiu sim arrependido, mas ele foi buscar uma outra solução. Então, o choro de arrependimento é um choro que nos promove uma mudança de vida, né? Eu tive essa experiência de ter me convertido, há milhares de cristãos que estão à nossa volta que também passaram por essa experiência da conversão, e em todos eles houve uma coisa em comum. Todos nós temos algo em comum. Nós tivemos de nos arrepender dos nossos pecados. Mas isso é uma constante, isso precisa ser todo dia. Cometemos erros, pequenas falhas, omissões, e a gente precisa se arrepender, abrir os nossos olhos, nosso coração diante de Deus e nos arrependermos disso. Uma outra característica daquele choro que tem valor espiritual, né? Aquele choro que nos força uma aproximação de Deus, é quando esse choro é cheio de compaixão por aqueles que estão se perdendo. É quando a gente consegue, de alguma maneira, olhar para o erro do outro. Você pode dizer assim: eu estou bem, eu estou salvo, mas ao meu redor existem pessoas que não estão salvas, que carecem da graça de Deus,
sabe? É aquele momento como Jesus experimentou, quando ele chegou no alto de Jerusalém, antes de entrar na cidade, ele olhou para toda aquela cidade e ali diz a Bíblia que ele chorou compulsivamente, dizendo: Ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos embaixo das asas. Jesus chorou o pecado daquela gente. Será que você consegue se comover com o pecado das pessoas que estão à sua volta, com o pecado daqueles seus parentes que estão se perdendo no caminho da perdição, com o pecado da nossa nação, que nós estamos vivendo uma nação tão horrível, né? Tão promíscua, tão perdida, tão desorientada, mas você está simplesmente deixando para lá, ou você está se dobrando diante de Deus e orando pelo seu próximo, pela sua família, pelo seu país? Esse choro, ele precisa vir de dentro, ele precisa nos comover, precisa nos fazer enxergar, né, o erro dos outros e a distância que eles estão de Deus e do Senhor Jesus. E nós podemos, quando não muito, ir até eles, pelo menos orar a Deus e pedir por eles, e pedir que Deus coloque pessoas no caminho dessa gente para lhes falar do Evangelho. Particularmente, eu quando oro pelos nossos políticos, por exemplo, eu não posso estar lá perto deles, eu não sei como chegar até eles, eu não sei como chegar até os nossos governantes, mas eu oro e peço: Deus, coloque pessoas lá, aqueles que estão próximos a eles, que são cristãos, que eles se despertem a fazer uma obra lá dentro, de evangelizar, de falar do teu amor, da tua graça. É assim que eu oro, porque eu vejo que quando eu não posso, eu peço que Deus então haja de alguma outra maneira. É como nós fazemos com os nossos missionários, né? A gente não pode chegar até outros países, mas então nós devemos interceder por aquelas nações, por aqueles povos e pedir que Deus use os missionários que lá estão para falar do seu evangelho e da sua graça e alcançar pessoas. E por último, então, uma última característica assim que eu vejo daquele choro, né, que vem da alma, que Jesus fala que nós nos tornamos abençoados, bem-aventurados quando nós choramos deste modo, é quando a gente chora por uma necessidade da ação de Deus, de uma intervenção de Deus, e a gente busca o Senhor de todo o coração. A palavra do Senhor diz, através do profeta: vocês vão me buscar e vão me encontrar se me buscarem de todo o coração. Eu quero terminar esta mensagem de hoje dizendo isso, querido. Eu acho que a melhor maneira de nós chorarmos diante do Senhor e de sermos de alguma maneira consolados por Ele é buscá-lo de todo o coração. É abrir a nossa alma diante dele, nos num derramar insistente até que a gente tenha a resposta. Sabe, quando eu vejo a história de Daniel orando, e ele ora incessantemente 21 dias, e naquele dia o anjo chega para Daniel e diz assim: pode parar de orar, a sua oração já foi ouvida lá, desde o primeiro dia. Mas Daniel orou insistentemente até que ele obteve a resposta de Deus. É uma maneira da gente não desistir dos nossos sonhos, dos nossos planos, dos nossos objetivos, até que a gente tenha a resposta de Deus, ou pelo sim, ou pelo não. É a maneira que a gente tem de orar e de colocar pessoas, queridos nossos, esposa, o esposo, nossos filhos, amigos, parentes, diante de Deus, até que a gente consiga vê-los convertidos, até que a gente tenha essa resposta de Deus. A gente, sabe, você pode não derramar lágrimas nos olhos, mas a sua alma está chorando por dentro, intercedendo pelas pessoas. É uma maneira da gente não desistir de viver. É uma maneira da gente não desistir daqueles que estão à nossa volta. Chorar. Chorar pelas pessoas, chorar por nós mesmos, chorar pelos nossos pecados, chorar por aqueles que amamos, chorar até por aqueles que nós não conhecemos, mas chorar com a alma até que sejamos consolados, e seremos, disse Jesus. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Mas temos uma bênção na nossa consolação.
É quando a Bíblia diz que Jesus é aquele que enxuga dos nossos olhos toda lágrima. E é aquele que tem toda a autoridade para nos consolar, para nos fortalecer, para nos devolver uma alegria. Como ele fez com aquela viúva da cidade de Naim, uma mulher que já era viúva e acabara de perder o seu filho. E Jesus, de alguma maneira, eu não consigo vislumbrar a expressão de Jesus, mas eu imagino Jesus chegando para aquela mulher simplesmente dizendo para ela: não chores, não chores mais, não insista nesse choro, a alegria vem a seguir. E é isso que a palavra de Deus nos garante, que muitas vezes o nosso choro pode durar uma noite inteira, às vezes um longo período, mas em algum momento a alegria vem. Ao amanhecer, a alegria vem. Essa é a certeza que você pode ter. Se você está chorando hoje e tem chorado continuamente, o consolo virá sobre a sua vida, o consolo do Senhor, coisas que só Ele pode fazer. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe você e que as suas lágrimas obtenham do Senhor a resposta, o consolo. Fique na paz. Amém.